Muita paz ao seu coração, você que está aqui no nosso canal. Talvez você chegou aqui pela primeira vez. Eu gostaria de pedir a você que se inscreva. Esse é um canal que fala sobre religiosidade, sobre religião, e nós entendemos a religião não como algo institucionalizado, mas como algo intrínseco da vida do ser humano, que vem desde os primórdios da história humana. Inclusive, na nossa própria história de vida, desde os primeiros momentos, nós temos a religião como algo próprio para cada indivíduo, porque nós já nascemos em uma família que muitas vezes tem uma religião, ou mesmo que não tenha uma religião oficialmente, ali, deliberadamente, que às vezes não frequente nenhuma religião, ou não faz nenhum tipo de culto, porém, está também ligada a pessoas, mesmo outros tipos de familiares, que têm as suas religiões, e isto com certeza, mesmo que às vezes parentes mais distantes, tudo isso vai nos influenciar. Às vezes outras pessoas nos influenciam, como sempre acontece, né? Nós somos influenciados por outras pessoas, por outras ideias, por outros tipos de nacionalidades. Sempre outros é que nos influenciam. E nós, muitas vezes, também temos a nossa forma particular de influenciar também as pessoas. Cada um de nós, influencia o outro de uma certa forma. A convivência, inclusive, ela traz essas influências, mas também a falta de convivência, ou seja, mesmo que a gente não esteja entrelaçado por uma convivência no dia a dia, nós também acabamos influenciando outras pessoas, positiva ou negativamente, dependendo dos nossos atos, dependendo dos nossos pensamentos, dependendo das nossas emoções. As emoções também falam muito na nossa vida, em todos os instantes, em todos os momentos. Tem pessoas que têm uma capacidade emocional tão grande que elas conseguem representar até mesmo outras pessoas distantes. Às vezes a pessoa não está nem presente ali, mas elas conseguem representar mentalmente, pela forma de uma vinculação emocional, aquela outra pessoa que está distante. Isso se dá assim quase que num sentido espiritual, porque é uma forma de ação humana influenciadora. Mesmo que nós não queiramos, todos nós acabamos de uma forma ou de outra influenciando uns aos outros. E isso é algo da naturalidade humana, não é algo extrasensorial ou alguma coisa desse tipo, não, é natural. O ser humano tem essa capacidade natural de influência uns sobre os outros. Às vezes a gente é um pouco mais influenciado por A ou por B ou por C, mas certamente nós somos influenciados, e religiosamente nós também somos e recebemos influências dos nossos parentes, sejam eles parentes mais próximos ou parentes mais distantes, e até mesmo de pessoas que nós conhecemos, às vezes na interação com outras pessoas diferentes, fora da nossa família, em outros tipos de ambiente, nós também recebemos influências religiosas e até mesmo de pensamentos filosóficos diversos. Então, é algo que nós devemos pensar bastante sobre isso. Eu acredito que religião ou religiosidade é como que um prato cheio. Eu acabei de colocar no nosso na nossa comunidade, aqui no YouTube, duas fotos. Uma de um prato cheio de frango, né? Frango frito, e a outra foto com uma inscrição, gerando fé e amor. E esses dois quadros eu coloquei para
ilustrar isso que eu estou acabando de falar, que eu considero a religiosidade como um prato cheio, vibrante, colorido muitas vezes, né? E que nos chama a atenção como que um alimento saudável, um alimento que vai nos fazer bem, um alimento gostoso, prazeroso. Assim é a religiosidade, nos traz um certo prazer, inclusive. Mas também temos que entender que o verdadeiro resultado dessa religiosidade é o que vai mais importar. O que será que a religiosidade tem trazido na sua vida? Será que a religiosidade tem trazido consequências ou boas condições de vida e bons relacionamentos? Tem influenciado positivamente a sua vida, a sua trajetória de vida, suas amizades? Tem influenciado sua vida, inclusive financeira? Ou será que a sua religiosidade tem trazido assim um tanto de aversão às pessoas, ou talvez até mesmo, vamos dizer assim mais obviamente, uma espécie de ódio guardado, algum rancor de alguém? Será que a sua religiosidade tem promovido o quê? Será que você tem dado vazão a sentimentos ruins ou a sentimentos bons em relação a outras pessoas? Tudo isso são resultados, às vezes, e podem trazer consequências na nossa vida de ações, de atitudes que nós vamos ter em relação a outras pessoas, em relação a ideias, em relação a pensamentos, em relação à religiosidade que nós temos. E nós temos que tomar muito cuidado, porque nós devemos entrar por um caminho que vai nos trazer benefícios e que vai trazer benefícios para os que estão ao nosso redor. Então, quando se busca promover a religiosidade dentro deste prato cheio, gostoso, prazeroso, a gente vai começar a buscar coisas boas, coisas positivas, coisas que vão nos trazer reflexos bons nas nossas emoções, no nosso emocional, na nossa convivência com as outras pessoas. E que isso possa tornar a nossa vida mais saudável, mais, digamos assim, mais doce, né? Mais alegre, mais suave. Isso é algo que a religiosidade ou a religião pode fazer quando ela é realmente praticada com a perfeita condição humana e com, digamos assim, a nossa capacidade de fazer o bem, de fazer coisas boas, de fazer coisas que venham a beneficiar as pessoas. E esse deve ser o alvo de toda pessoa que quer exercer a sua religião, quer exercer a sua religiosidade. Como nós dissemos, a religiosidade não vejo assim como uma coisa muito institucionalizada, mas como algo inerente a você, que é ser humano e que tem fé, que tem às vezes percepções de Deus, que tem às vezes pensamentos sobre o que é Deus, o que é a divindade e como se comportar para com a divindade. E aqui nós estamos falando justamente sobre isso, que nós devemos nos comportar em todos os sentidos na nossa vida, como pessoas religiosas principalmente, e visando a uma melhora de vida, uma melhora de vibração, digamos assim, nas nossas comunicações, no nosso dia a dia, no nosso viver diário, para que tudo venha a fluir melhor para nós e para as pessoas que estão ao nosso redor, que nós sejamos vistos como uma luz no meio do caminho das outras pessoas e não como um empecilho. Então, que isso venha fazer com que nós venhamos refletir cada vez mais sobre as nossas emoções, os nossos conceitos, e cada vez mais nós venhamos a melhorar em relação a outras pessoas e até mesmo a nós mesmos, venhamos melhorar quanto
a nossa própria disciplina pessoal e religiosa. Um grande abraço para você, muita paz ao seu coração e até um próximo vídeo, um próximo conteúdo aqui deste canal, que é o canal que trata da religião como algo inerente ao ser humano, o canal da comunidade religiosa de natureza espiritual.